Então, sejam oficialmente todos muito bem-vindos e bem-vindas. E a conversa vai ser sobre mentoria, óbvio, mas tentando trazer algo de esclarecimento, mas de aplicação prática. Que a gente quer tentar desmistificar o que talvez não é tão conhecido por todos, mas mostrar a aplicação prática disso e como isso pode contribuir para o desenvolvimento dos profissionais de recursos humanos e das empresas que a gente representa. E antes de passar para a Nádia fazer uma abertura falando sobre a BRH em si, eu quero comentar o porquê que a gente está conversando sobre mentoria hoje. Tivemos uma reunião há um tempo atrás em que a gente teve a oportunidade de discutir, falando sobre a estratégia da BRH, e ficou muito claro para nós. O desafio da BRH no Mato Grosso é de desenvolver profissionais. Não para as oportunidades que nós temos ou para as empresas que estão aqui hoje, mas para desenvolver os profissionais de recursos humanos que vão suportar o crescimento inevitável que o estado do Mato Grosso vai ter. E se a gente não usa as ferramentas que a gente já conhece, que são produtivas, esse desenvolvimento não acontece na velocidade que precisa. Então temos hoje excelentes profissionais do Mato Grosso que estão fazendo a diferença. Esses podem acelerar o seu desenvolvimento ainda mais. E temos muita gente que está entrando no mercado, que está conhecendo o mercado agora e precisa acelerar o seu desenvolvimento, porque a velocidade de crescimento do Estado vai ser maior do que a velocidade de crescimento dos profissionais. Então, para evitar que a gente tenha que buscar gente fora ou ter algum outro problema desse tipo, por que não? Vamos falar sobre mentoria, tá bom? Esse é o desafio de hoje. Nádia, obrigado por estar aqui. Gostaria muito que você falasse um pouquinho da BRH para a gente poder começar essa conversa. Vamos lá? Certo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de ver aí pessoas que a gente já conhece no dia a dia. Eu estava pensando um pouco mais cedo que mentoria, de fato, é para públicos seletos, né? Às vezes, por desconhecimento, que a gente vai desmistificar aqui hoje, nessa noite, com o João e com a Elaine, que gentilmente nos cederam seu tempo, seu conhecimento para poder compartilhar. Mas eu até fiz uma provocação, eu não vou adiantar isso, depois o Alisson vai trazer uma pergunta, o quanto a mentoria é importante. Então, a gente tem um programa de mentoria desde o ano passado, e essa nossa live de hoje é para abrir o calendário de 2026. Todos os associados têm direito a sessões de mentoria gratuita. E aí, falando dos benefícios para os associados, queria trazer algumas novidades aí para vocês em primeira mão. Primeira novidade, a gente tem agora, no mês de março, um grupo de estudos sobre a NR1, serão 4 encontros temáticos, eu acho que a gente já começa a liberar a inscrição a partir deste final de semana, 100% gratuito para os associados, com um diferencial que o nosso grupo de estudos, ele vai trazer cases já implementados de NR1. Então, a gente vai ter um módulo, por exemplo, que vai falar sobre a segurança jurídica dentro dos processos de risco psicossociais. A gente vai ter um escritório de advocacia falando que foi feito com uma empresa que já praticou algumas coisas. A gente sabe que isso não está claro, mas a gente vai ter sempre um conteúdo com uma vivência e uma experiência. Para associados sem cursos, 4 encontros, eu posso participar daquele tema que me fizer mais sentido. A gente tem um programa de mentoria, que associado também pode fazer. Nós lançamos agora, recente, o Prêmio Ser Humano, que é um prêmio que reconhece as melhores práticas em gestão de pessoas, que as empresas podem participar, não tem custo nenhum. É a primeira vez que a gente estabelece um prêmio Ser Humano no Mato Grosso, a gente já tem alguns cases inscritos, inclusive, e aí, João, Elaine, né, e demais colegas, esse prêmio, ele reconhece boas práticas, consultorias são parceiros em levar para essas empresas boas práticas, sabe aquele programa que muda a cultura, que desenvolve liderança, que melhora a experiência do colaborador, que forma pessoas, que desenvolve um programa de atração, enfim, aquele nosso trabalho duro de bastidor, de RH que a gente faz, e que às vezes não tem a visibilidade. Então, é uma forma de você, profissional, receber o reconhecimento do teu trabalho, da sua empresa, ser reconhecida pelo trabalho que faz, e isso chancelar o seu trabalho também. E aí, cada categoria, são 5 categorias, cada categoria tem um vencedor local, são 3 classificados, mas a gente vai ter um vencedor local. O vencedor local concorre a nível Brasil
E o prêmio destaque, por exemplo, desse ano, a gente teve, eu e Silvina, que é a coordenadora do programa, foi um de Brasília, muito legal, com serviço público, por exemplo. Às vezes a gente se limita, são só grandes empresas. Gente, não é isso. É aquela prática que gera diferença, que agrega valor, né? Então, no sábado, agora, dia 28, a gente tem uma oficina para aqueles que quiserem entender um pouco melhor como construir o projeto, como trabalhar. Nas nossas mídias sociais, lá no Instagram, já tem uma informação um pouco mais detalhada, um carrossel para você entender como participar. E a gente quer levar Mato Grosso para o Brasil. Eu acho que nós temos excelentes projetos e programas, porque a gente tem um estado grandioso e a gente faz muita coisa boa com o que a gente tem aqui. Então, chegou a hora da gente também reconhecer essas iniciativas, esses trabalhos, e também levar esses trabalhos para o Brasil. Para quem está na faculdade, a gente tem uma categoria, tem uma limitação de idade mais para estudantes, então bem bacana também para você se projetar aí no mercado de trabalho. Silvina, que está aqui, é representante, qualquer coisa chama ela aí no chat, e lá no nosso Instagram tem lá uma informação mais detalhada disso. E queria dar uma degustação aí em primeira mão também das parcerias. Esse ano a gente vem com umas parcerias para os associados muito diferenciadas. A primeira delas, a gente vai lançar no nosso site uma parceria para divulgar vagas para profissionais de RH, e todas as empresas associadas, MEIs, viu, Vanessa, vão poder colocar as vagas para RH, e a gente tem uma IA que vai fazer todo o processo seletivo que você quiser, todo automatizado, sem custo, zero custo. Provavelmente, meados, final de março está no ar, tá? Outra coisa que a gente já roda agora em março, uma formação de letramento digital para todos os associados. Geralmente a gente vê curso de IA ensinando uma coisa ou outra. O letramento digital, ele trabalha educação. Então, vocês vão entender lá o que é um assistente, né, de inteligência artificial, o que é um agente, o que são prompts, e vão receber uma série de prompts prontos para RH. De graça. Com prazo estendido para poder fazer, custo zero. A gente fechou uma parceria também com um software para RHs, custo-benefício, tá? Então, ele tem várias soluções pequenas, Vanessa que atende empresas, pequenas empresas, perfeito, custo acessível, bom, com valor diferenciado para quem é associado, para quem está vinculado com a gente já está aí costurando isso para poder colocar no ar. Eu e Alisson estamos trabalhando uma parceria para pool de compras de benefício, muito bacana, a gente está olhando contrato, cláusula. Então, essas parcerias são para entregar valor para vocês. O nosso congresso, ele é 3 de julho, a gente está aí nos arremates finais, estou esperando uma resposta, estou louca para compartilhar essa resposta. A gente vai falar sobre conexões que transformam, pessoas construindo o futuro. Pela primeira vez, a gente vai ter oficinas simultâneas dentro do nosso congresso. Vamos ter aí uma programação bastante diferente, falando sobre a saúde mental, sobre gestão de talentos, atração e seleção, desenvolvimento assertivo de liderança. Vamos falar sobre as conexões que transformam, provavelmente com uma celebridade, a gente está fechando isso também. Então, já coloca um save the date na agenda, 3 de julho, está confirmado, no centro de eventos. Provavelmente semana que vem já entra no ar também para quem quiser comprar ingresso. O primeiro lote vai até final de abril e aquele lote parceiro. A nossa intenção é proporcionar uma experiência para você se organizar, beber da fonte, levar para casa uma expo esse ano, maior ainda do que a do ano passado. Tá? Então, várias coisas aí bastante interessantes para vocês. Para quem vai ao CONAR, eu quero reforçar aqui uma novidade que eu acho que é muito interessante. Teremos a Arena do Agro no CONAR. Inédito, nunca houve. Vamos ter uma arena focada para o RH que trabalha no agronegócio, com uma expo só para o RH do agro, painéis e temas voltados para o agro. Assim, estou muito feliz, porque pela primeira vez a gente vai ter uma representatividade aí bem bacana. O CONAR, de maneira geral, vai ter uma arena de reinvenção do trabalho, muito legal, vai ter uma arena de IA, vai ter vários TEDs, então dessa vez a gente não vai ter palestras simultâneas, painéis simultâneos, a gente vai ter TEDs. Então, uma programação bem bacana, quem é associado tem um desconto muito significativo.
né? Então, quem quiser saber mais sobre a associação, falei aqui de algumas coisas, mas entre em contato com a gente lá pelo nosso Instagram, e a gente tira dúvidas, esclarece, fala de outras coisas, mas esse ano a gente vem com força total aí em algumas frentes para ajudar vocês a irem cada vez mais longe. Então, era isso, acho que dei aí uma passada pelos principais Muito bom. programas. Acompanhe a gente lá pelo nosso... Ah, não falei do podcast, né? A gente está com um podcast muito legal. O João gravou um podcast que eu não vi ainda. Estou curiosa, né? Daqui a pouco a Elaine vai participar também. Mas a gente tem um podcast que chama Conecta RHcast. A gente já tem aí 4 episódios no ar. A gente tem um episódio de cultura. A gente tem um episódio sobre tendências e futuro com o André Souza, que é o CEO da Futura SA, gravou com a gente em Cuiabá. Tem um podcast com a Leila, que é a presidente da BRH Brasil, com a Rochelle, falando sobre cultura. Então, já temos lá alguns episódios, já tem alguns gravados, então sigam a gente, que tem bastante coisa bacana por lá também acontecendo. Então, era isso. Vamos aproveitar aí a noite, vou passar o bastão para o Alisson, que é o nosso mediador. Agradeço. E, Nádia, assim, ó, o que eu tenho visto a BRH Mato Grosso fazer, eu sei que outras ABRHs que se dizem maiores do que a do Mato Grosso não estão fazendo. Sim. O movimento que a BRH do Mato Grosso está fazendo está sendo referência para as outras. E, cara, não tem como não te dar os parabéns por isso, porque a gente sabe que você está puxando isso com maestria. De tudo isso que você falou, que é um monte de coisa, eu vou só puxar 2 minutos para falar de um dos temas, o Prêmio Ser Humano. Eu escuto muito profissional de RH querendo conquistar visibilidade, conquistar relevância nas empresas onde atua, porque talvez não tem espaço, ou porque talvez os gestores não enxergam a importância que devia. O programa Ser Humano é uma ferramenta sensacional para isso, porque o profissional de RH cadastra suas iniciativas e tem a oportunidade de ser reconhecido fora da empresa. E quando você é reconhecido fora da empresa, isso te dá uma credibilidade dentro da empresa que é incrível, incrível. Então, minha sugestão, quem está no RH sabe, tem iniciativa, toda empresa tem uma boa iniciativa para compartilhar, não precisa ser megalomaníaca, às vezes uma pequena iniciativa já faz diferença. Minha sugestão, entrem e cadastrem, porque essa visibilidade externa credencia vocês dentro do negócio e dá abertura. Vai por mim. E para quem é consultor, quer uma chancela melhor do que o que você ajudou a implantar, receber uma premiação, um reconhecimento. MS, Elaine, não tem ainda. Talvez a gente consiga puxar esse ano para participar no Mato Grosso. Acho que eu consigo viabilizar isso. E aí, de repente, tendo algum trabalho local que faça sentido, acho que a gente consegue fazer um bem bolado aí. Muito bom. Mas, jovens, sem mais delongas, vocês viram, jovens? Viu, João? Viu? Gostei. Sem mais delongas, vamos ao assunto da noite. E já quero agradecer todo mundo, mas em especial a Vanessa. A Vanessa está aqui, eu estou feliz que você está aqui, Vanessa. A Vanessa participou do programa de mentoria ano passado, né? E a empresa nasceu dali, até onde eu sei. É isso, Vanessa? Olha aí. Boa noite. Sim, é isso mesmo. Sou muito grata aí à BRH por essa oportunidade. Vocês não têm ideia do que aconteceu na minha vida com 2 sessões de mentoria com a Sônia Richard. Que bacana, que bacana. Eu fiquei muito feliz quando deu certo, Vanessa. Eu sei que isso foi importante para essa transição que você fez. Espero que isso motive outras pessoas a participar também. Bom, então, já falando do programa de mentoria, nós hoje estamos lançando um novo programa, né? Nós vamos soltar para os associados um link de inscrição nos próximos dias, provavelmente próxima semana, e qualquer associado pode participar gratuitamente, recebendo a mentoria de profissionais extremamente qualificados, como a Elaine, como o João Palmeira, como a Sônia, que cuidou da Vanessa, como a Nádia, como diversos profissionais que estão na rede. A BRH é uma associação de pessoas que defendem uma causa comum. Numa associação, as pessoas se juntam em prol de alguma coisa que seja do interesse coletivo. Quem tem um pouquinho mais, distribui com quem está no comecinho. Esse é o propósito do programa de mentoria. Então, bons profissionais que estão na nossa rede vão se doar para alcançar pessoas que estão precisando desse suporte, tá bom? Elaine, seja muito bem-vinda. Agora eu vou começar com ela, né, João? É com ela que eu começo, né? Isso? Damas primeiro, né? Muito importante. E a pergunta?
E a pergunta que a Nádia trouxe lá no início? Vamos fazer a pergunta. De abertura. Quão importante é um programa de mentoria? Fala um pouquinho para nós, Elaine. Primeiro, se apresente. Eu acho que vamos começar com a sua apresentação. Desculpa, mas eu vou corrigir, Alisson. Ai, Jesus. Aí, ó. Eu estava no bastidor... Estamos em casa. Estamos em casa. Eu estava no bastidor e estava falando assim, tem como alguém fazer um programa de mentoria e não evoluir? Tem como? João, Elaine, tem como alguém fazer mentoria e não evoluir? Não é crescer na carreira, eu estou falando de evoluir. Tem como? Tem como entrar e sair do mesmo jeito, né? Não tem como. Tem como, Elaine, tem como. Mas vamos lá, olha, fico muito feliz por estar aqui e gostaria de parabenizar o trabalho que está sendo feito aí, né? Sem querer ser redundante, mas como como já conversamos aqui nos bastidores, o processo de mentoria é a cereja do bolo dos processos de desenvolvimento. Então, quem já passou por um processo de mentoria entende a importância, a relevância e as transformações que surgem a partir desse processo. Então, parabéns para vocês que tiveram essa iniciativa. E para a gente que é do desenvolvimento humano, é um privilégio fazer parte do projeto e compartilhar, né, também um pouco da nossa experiência e repertório que possam impactar aí a vida das pessoas. Falando sobre mim, eu sou paranaense, hoje estou falando de Campo Grande, já morei muito tempo no Mato Grosso, um lugar que eu tenho um apreço incrível, né, e grandes conexões que eu iniciei aí, que são Alisson, João, Nádia e tantas pessoas que eu tenho, a Diane, que me abordou, convidando para vir para este momento aqui. Então, assim, me sinto em casa, inclusive pela importância que vocês, né, têm na minha vida e na minha história. Então, saí do Paraná, percorri por alguns estados aí no Brasil, formei em psicologia, fui para o mundo organizacional, tive a minha trajetória como RH, então, em todos os níveis de RH eu já transitei, já ocupei, e em 2017, por decisões pessoais, fui montar minha empresa, e atender como RH de fora para dentro das organizações. Hoje eu participo de alguns negócios, né, sou sócia de alguns negócios, tenho sociedade na Flora Insights, que é uma plataforma de mapeamento dos riscos psicossociais com validação científica. A Flora é de São Paulo, sou sócia dessa empresa. Sou sócia na EF Comportamento, que forma profissionais, né, consultores, analistas DISC e oferecem a plataforma, né, para os nossos clientes também. Quem conduz a EF é a Fernanda Ricas, que também é uma das mentoras dentro do projeto que vocês estão lançando, né, de mentoria. Quem conduz a Flora é o Ricardo, que é o CEO e fica em São Paulo. E também sou sócia aqui na P2B, que é uma empresa que nasceu em Campo Grande, mas hoje a gente tem presença a nível nacional. Aqui eu sou a principal executiva, atuo como CEO, e temos um time aí de consultores espalhados pelo Brasil. Atendemos projetos em todos os níveis, desde atender conselhos, né, transição, modelagem de governança, cultura, implementação e desdobramento de todos esses projetos quando alinhamos estratégia de cultura, e principalmente programas de desenvolvimento coletivo e individuais, né? Então, assim, está no nosso escopo de atuação, de entrega, os projetos de desenvolvimento individual. Eu atendo, mas eu tenho um time muito robusto de mentores aqui, que atuam junto comigo e que fazem entregas nesse sentido também, né? Então, é um prazer estar aqui e é um prazer poder fazer essa entrega junto a vocês. E tem aqui, né, também mentis que participaram do projeto e eu tive a honra de atender o ano passado. Então, fico muito feliz, né, de encontrar pessoas aqui que fizeram parte deste programa comigo também. Que legal. Muito obrigado, Elaine, porque para nós é importante esse momento do compartilhar. João, obrigado também por disponibilizar um pouco do seu tempo. O fuso é diferente para nós agora, mas independente disso, né, se apresenta para nós e vamos falar um pouquinho sobre mentoria. Muito bem. Meu nome é João Palmeira.
Eu fiquei sabendo que você é avô, então estou muito feliz. Tá? Eu trabalho com gestão de pessoas há 27 anos, estou com 60, estava falando com a Silvânia agora há pouco, né? Faço parte do clube dos 60. Comecei a minha vida profissional com a Franklin Covey, que é uma empresa de consultoria mundial, somos parceiros, não é? Há 3 décadas, e com a SR aqui no Mato Grosso. Tive, ao longo desses anos, a oportunidade de, antes de trabalhar full-time com a área de consultoria, eu sempre tive negócios, né, paisagismo, locação de máquinas pesadas, boxes no CEAGESP, e era um grupo de empresas, né, geralmente a gente teve, a maior parte do tempo, 4 empresas, chegou a 5, e durante esse tempo, tudo aquilo que eu vinha aprendendo ou fora do Brasil ou aqui, a gente acabava colocando como laboratório no dia a dia da gestão. Então, assim como Elaine comentou, não é, a respeito da experiência que ela tem aplicando dentro dos negócios que ela teve, lá, no meu caso, eu tive a felicidade de poder entender os 2 lados. A dor do outro lado de quem estava me ouvindo numa sala, numa plateia, ou muitas vezes do outro lado da mesa. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Eu acredito que todo mundo aqui já teve a oportunidade de sentir isso, né? A teoria na prática parece que às vezes é outra. Então, é um prazer estar aqui, eu agradeço a oportunidade, é sempre, não é, uma chance maravilhosa. Gostaria de parabenizar todos vocês da BRH, Nádia em particular, um trabalho fantástico, de fato tem sido, né, uma referência, um trabalho que eu tenho acompanhado a uma certa distância desde o início, e eu só tenho que dizer, Nádia, você está no lugar certo. Ainda bem que Mato Grosso tem vocês. Parabéns. Muito bem mesmo. Mas, João, não tem como não fazer essa pergunta para você, cara. Você está parecendo aqueles adolescentes que precisam escolher o curso que vai fazer na graduação, aí não sabe se faz medicina, história ou engenharia, né? Você tinha 4 negócios que não tinham nada a ver um com o outro. Como assim? Paisagismo, boxe do CEAGESP, que é isso? A verdade é a seguinte, é que tinha sinergia. Área de construção civil. Então, eu tinha locação de máquina pesada, trator, esteira, fazia paisagismo, eu fui um período meu maior cliente, e os boxes do CEAGESP, o CEAGESP, para quem não sabe, é um entreposto, é o maior entreposto da América Latina. Okay. Ele tem planta e flores, e os meus boxes eram de plantas, então, assim, uma correlação. Agora faz sentido. Isso, a única coisa que não tinha era a consultoria, que foi um convite do Paulo, presidente da Franklin Covey no Brasil, e foi uma época que eu estava num momento muito difícil. Talvez vocês já tenham passado, né? Aquele momento, sabe quando dá tudo errado? Quem nunca, né? Estava muito complicado. E foi um divisor de águas. Porque quando ele me convidou, eu trabalhava 16 horas por dia. E aí eu pensei assim, quer saber? Eu não tenho como ir, mas eu vou. Porque vão ser só 2 dias e eu saio dessa loucura que eu vi. Loucura, isso aí. E foi aplicar os conceitos de gestão, e foi uma mudança tão grande, que ele me convidou para falar dos exemplos e dos ganhos. E foi aí que a coisa caminhou e redundou numa consultoria posteriormente. Parabéns, eu não conhecia essa sua história, cara. Parabéns mesmo, estou feliz de ouvir isso. Legal. Mas eu vou aproveitar então que a gente embalou o papo e vou perguntar para você. Vou começar contigo, né? Acho que é importante a gente fazer uma parte mais conceitual, né? Mentoria, coaching, se confunde muito. Você pode falar um pouquinho dessa parte mais conceitual da mentoria, onde ela se assemelha, onde ela se afasta do que é o coaching? Tá bom. O coaching é algo interessante, nós tivemos contato pela primeira vez em 2001 nos Estados Unidos. Levou alguns anos para vir para o Brasil, estourar como estourou, e a gente sabe, todos que tiveram a chance, né, de que cresceu, vamos dizer, de forma quase que, eu diria, desordenada, e misturou joio e trigo. Né? Para as empresas de fora que conhecem o processo tem mais de 60 anos, ou algo perto disso, e que levam a sério, sabem dos ganhos, como foi dito, né? E como algumas das pessoas, é o caso da Vanessa aí, que participando com a Elaine, ou melhor, com a Sônia, né? Teve resultados, e os colegas que participaram com a Elaine que estão aqui. O fato é que quando a gente pensa em ambos, existem algumas características. O coaching, por exemplo, não é? Você busca ajudar a pessoa a encontrar a resposta sem que você seja a resposta, sem que você diga a ela o que deve fazer. É uma descoberta. É por isso que a gente usa a maêutica, não é? O questionar, ajudar a pessoa a mergulhar em si mesmo.
Muitas vezes nós temos algum desafio, talvez vocês já tenham enfrentado em algum momento, não é? Mas precisa coragem para mergulhar em si. Às vezes a gente quer a resposta, mas não quer o esforço que aquela resposta exige para encontrar. O que o processo de coaching faz é ajudar as pessoas a olhar para dentro, sob a sua ótica, não o do coach. O coach se descobre, encontra um caminho, e você, como coach, é, na verdade, a ponte, que faz com que ele atravesse de um lado para o outro para ter resultado. Quando a gente olha para a mentoria, a gente pode dizer que existe a mentoria tradicional. Uma pessoa mais experiente vai mentorar uma pessoa menos experiente. Existe a mentoria reversa, que muitas vezes acontece, do profissional mais novo, e ele leva para cima. É algo pouco comum, mas eu já vi acontecer. Existe a mentoria em grupo, que é aquela que você pega uma equipe e precisa trabalhar, é um aprendizado coletivo. E a mentoria executiva, né, que ao longo dos anos é aquela em que você vai ajudar pessoas, como foi dito aqui anteriormente, não é? Pessoas que já têm gabarito, que já têm experiência, mas que precisam encontrar alternativas, que precisam atingir novos patamares. Eu tenho feito isso com alguns executivos, e dependendo da situação ou da idade, a pessoa diz assim: eu cheguei no teto. Eu já estou no ápice da minha carreira. Daqui a pouco eu me aposento. Eu queria algo mais. Uau. Então, quando você pensa neste caso, o que nós mentores podemos fazer, nós coaches e mentores, é ajudar as pessoas a parar e olhar para dentro. Dizem por aí que existe a imagem e o reflexo. Imagine um espelho. Quando você para diante do espelho, ele reflete a sua imagem. Ele acrescenta alguma coisa? Nada. Nada. Ele tira alguma coisa? Absolutamente nada. Então, a imagem é a sua mente. O reflexo é a sua vida. Uau. Nós somos convidados a olhar para a nossa própria imagem, porque às vezes a gente quer passar pano no espelho e não entende que não é um espelho, porque o espelho está mostrando apenas aquilo que você está refletindo. O que o processo de mentoria, de coaching ou de aconselhamento traz é a possibilidade de que a pessoa olhe para o espelho, mas se ela tiver que limpar algo, ela consiga olhar para dentro e compreender que não é lá fora, ou não é de fora para dentro que a mudança acontece. É de dentro para fora. Que bacana. Pô, que explicação, João. Devia ter gravado isso. Vou usar isso aí. Adorei a maêutica, falar de Sócrates. Olha aí que coisa linda, chique demais. Mas o que você me trouxe me fez pensar o seguinte: existe uma interpretação, né? Pegando o que você disse, né? O coach se avalia com a sua ótica, ele identifica os pontos de melhoria, e na mentoria você tem o apoio de alguém te trazendo um caminho para seguir. Se eu falei bobagem, me corrija, mas pelo menos foi a interpretação que eu fiz do que você me falou. Mas no método tradicional de mentoria, você tem uma pessoa mais experiente auxiliando uma pessoa menos experiente. Isso não necessariamente em aspectos de carreira, mas geralmente falando de aspectos profissionais. Elaine, eu sei que você trabalha muito com profissionais de recursos humanos, e geralmente os programas de mentoria são pessoas mais experientes, no nosso caso em recursos humanos, auxiliando pessoas menos experientes. Isso é o que você vê na prática, olhando o mercado, conversando com as pessoas, ou não necessariamente? São pessoas diferentes se ajudando? Qual que é a leitura que você faz sobre isso? Não necessariamente, né? Então, como o João falou, tem alguns caminhos e algumas possibilidades, tem inclusive a mentoria reversa. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em alfabetização digital, hoje nós temos aí conselheiros, CEOs, diretoria, de empresas com estruturas um pouco mais conservadoras, onde esses profissionais mais experientes são mentis de profissionais mais jovens quando se trata de aspectos um pouco mais atuais. Inclusive empresas, quando ela tem uma relação direta com o público, quando ela desenvolve um produto, ela precisa entender o que esse público que hoje está comprando
está buscando. Então, hoje, a alta liderança, ela está trazendo pessoas de outros perfis, tanto para processos de mentoria, como para ocupar cadeiras também de conselho, tá? Então, assim, por exemplo, eu tenho mentis de mais de 70 anos, que, assim, eu aprendo muito com eles, né? Então, assim, a gente faz processos de mentoria em muitas situações. Por exemplo, um CEO, fundador de uma empresa, que ele vai transitar para um conselho, ele precisa de apoio. Todo o processo de modelagem de sucessão que a gente apoia, a gente jamais exclui alguém. Então, esse processo, ele precisa ser acompanhado, orientado. Então, eu sou mais experiente do que aquele fundador? Não. Eu poderia até pagar pelas horas que a gente passa junto, mas eles que pagam para a gente, por quê? Porque tem uma contribuição, porque é um momento de transição, e momentos de transições de vida, nós temos repertório e competência para apoiá-los nesse momento de transição. Como, olha, tem um profissional que ocupou uma cadeira, né? Então, assim, vamos falar, trazer para o profissional de RH. Então, já acompanhei inúmeros profissionais que eu tenho a felicidade de assistir, né, com tanto êxito a nível nacional. Nós passamos por transições juntos, porque ocupou uma cadeira e eu preciso preencher essa cadeira. Então, o que eu preciso para preencher melhor essa cadeira? Então, é um processo que é como um planejamento estratégico de uma empresa. É o planejamento estratégico de um indivíduo dentro de um contexto. Então, quando é um processo contratado pela organização, a gente alinha a expectativa com a organização, a gente alinha a expectativa com o profissional em processo, porque mesmo quando a organização nos contrata, ela é um dos clientes. O RH que foi, né, o que endereçou o processo, ele é um dos clientes, e nós temos o nosso cliente principal na cadeira, que está sendo preenchida, e que ele precisa estar mais robusto e se posicionar e fazer, né, um alinhamento de papéis, responsabilidades entregáveis e todas as premissas que aquela cadeira de liderança requer. Geralmente, quando a gente trabalha premissas de liderança, por exemplo, a gente trabalha o papel institucional, que é uma premissa. Então, falando em premissas, institucional, entrega de resultados, gestão, liderança e autoliderança. Então, em qualquer escopo de cadeira de liderança, seja de RH, seja de CEO, seja de qualquer outra diretoria de negócio, passa por esse escopo. O que a gente vai entender? Em qual das premissas a gente precisa se aprofundar, que ele precisa de mais apoio, e se tem que ampliar essas premissas, porque a gente também leva em consideração a formação individual, a formação humana, porque quando você vem da história humana, né, que nós somos estrutura biológica, daí nós temos a formação de valores, a gente tem o ambiente que nós crescemos e formou nossa personalidade, a gente tem todo esse contexto aí, e aí tem a habilidade, a competência a ser desenvolvida em mentoria. Então, a gente precisa olhar de uma maneira ampliada, e não necessariamente é uma pessoa mais, né, sênior que vai estar conduzindo. Então, quando a gente recebe um potencial mentir, a gente olha essa intenção desse profissional, a estratégia que a gente precisa adotar ali para a estrutura desse processo, para a gente conduzir com o melhor profissional para aquela situação. Então, às vezes, é uma pessoa mais jovem, mas que, a depender da demanda do mentir, vai conduzir com maestria aquele processo. E é muito importante que todo o processo de mentoria tenha troca. Legal. Então, por mais que seja experiente, ninguém entra num processo de mentoria e sai do mesmo jeito. Nem o mentor e nem o mentir. Então, os dois crescem juntos. Então, tem diferenças que elas são superadas e a gente aprende muito nessa jornada e é um privilégio para quem passa, né? Que bacana. E olha só que interessante que você falou. Então, né, não tem essa de ser o mais experiente com o menos experiente, porque pode ser o contrário. A interpretação que eu faço é de que eu tenho alguém que tem uma determinada competência auxiliando alguém que precisa desenvolver essa competência.
e aí não importa quem é, de que área é, de que idade é, o que importa é uma necessidade identificada a ser desenvolvida. Mas vou aproveitar você um pouquinho mais, Elaine, e puxar esse assunto da seguinte maneira. Poxa, eu, profissional, eu, ser humano, identifico uma necessidade de desenvolver uma determinada competência e preciso fazer uma escolha. Eu vou fazer um investimento no meu desenvolvimento através de um programa de mentoria ou não? Por que eu tô colocando essa questão? Nem sempre o profissional ele tem o subsídio da empresa para bancar um projeto desse, que a gente sabe que é um investimento importante. Algumas empresas têm vamos dizer assim, a consciência de desenvolver os seus profissionais para que ela se desenvolva junto. Algumas empresas priorizam outros tipos de investimento. O que você tem visto? Qual é o melhor momento para um profissional que não tem o subsídio da empresa para fazer esse trabalho? Qual é o momento do profissional escolher falar assim, ó, agora é a hora? Das pessoas que você já acompanhou, tem alguma expertise que dá para compartilhar? Tem inúmeras, assim, muitos cases, né? Agora, assim, algo muito importante que a gente precisa entender, né? Tem pessoas que elas vão adquirir um conhecimento de maneira coletiva e elas vão conseguir implementar e tracionar o processo de carreira ou profissional com muita facilidade. Em alguns momentos, elas se sentem um pouco travadas. Olha, fui até aqui e não estou conseguindo mais. Eu preciso de um apoio. Então, o processo porque aquele conhecimento que eu consigo num coletivo, num congresso, numa faculdade, num curso breve, num treinamento, na hora da implementação na vida real, a gente se depara com um contexto muito complexo, que você tem que lidar com aspectos de ambiente, você tem que lidar com a tua liderança, com os seus pares, você tem que lidar com as suas próprias limitações. Então, tem situações que a gente precisa de alguém de mãos dadas com a gente, para a gente conseguir caminhar e dar os próximos passos que nós não estamos conseguindo sozinhos. Então, isso considerando pessoas funcionais, né? Então, assim, olha, eu estou me sentindo ali paralisado. Quando a gente fala, quando a gente pensa em competências de vida, a gente não pode ficar atolado. A gente precisa de alguém que nos puxe, que nos eleve, que nos leve para o próximo nível. Então, neste momento, são sinais de que, olha, fiz um MBA, fiz o curso tal, às vezes a gente até está muito distraído. Eu não sei onde focar meu tempo, minha energia, meus recursos, e eu preciso de um movimento intencional. Então, eu falo que quem passa por mentoria até economiza, porque você para de comprar tantos cursos e jogar energia fora, que com o tempo você viabiliza o processo, tá? De tão valioso que ele é quando você se percebe nessa situação. Né? E é claro que, quando a gente está num processo de mentoria, imagina toda essa experiência. Eu falo que a experiência que eu tive como executiva de recursos humanos, transitei em todas as cadeiras, passei por ambientes bem complexos, inclusive que você já compartilhou comigo, tinha que adotar muitas estratégias, principalmente sendo a única mulher executiva num comitê executivo, para eu ser ouvida. Então, toda essa experiência é muito válida. Mas todo o repertório que a gente tem, quando eu lido com acordo de sócios num conselho, quando transição de sociedade, quando a gente, de transição profissional, de formação de diretoria, de definição de estratégia de negócio, todo mentor, ele tem um repertório muito valioso para compartilhar com o seu mentee. Né? Então, assim, quem vai para uma mentoria vai para uma troca. E é uma troca espontânea, alinhando o interesse do mentee, não é o nosso interesse. E aí, de tudo isso que a gente vive, tem coisas que são importantes, que podem ser compartilhadas com aquele mentee, e isso gera celeridade no processo dele. Porque, por exemplo, muitos RHs que chegam e aceleram a carreira com a gente, porque eles passam a se comunicar melhor com a alta liderança, eles passam a entender melhor o que
acontece lá naquele topo? Por que eles decidiram isso? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Então, a gente passa a ficar, assim, a gente não fica chateadinho, a gente fica mais maduro, a gente entende que o nosso papel ele é de propor, e à medida que a gente for, que a gente se torna mais robusto dentro da nossa posição, dentro da organização, talvez a gente consiga uma cadeira de decisão. Mas até lá, é proposta, proposta, proposta. Então, neste caso, Alisson, respondendo à tua pergunta, é assim, olha, estou ali travado, estou fazendo 1 milhão de coisas e não estou conseguindo sair do lugar, me percebo gastando energia sem avançar. Talvez seja a hora de investir numa mentoria e talvez mudar a estratégia de investimento na carreira. Que legal. Para investir no lugar certo. Muito bem respondido e de fato, assim, não tem como não concordar com o que você disse. E se eu estou precisando desenvolver alguma habilidade, alguma competência e estou disposto a fazer investimentos, talvez esse seja o primeiro. É o primeiro. Mas, João, eu vou puxar esse assunto, mas agora eu vou puxar ele num prisma diferente. Olha só que interessante que a gente falou agora há pouco. O profissional identifica a necessidade de se desenvolver, busca alguém que tenha aquela competência mais desenvolvida para ser o seu mentor e acelera o seu desenvolvimento. Quem puxou a iniciativa, entre aspas, foi o profissional. Eu identificando essa necessidade de desenvolvimento. Mas nós estamos num público de recursos humanos aqui. E nós representamos empresas que, de vez em quando, decidem investir nos profissionais que estão na empresa para que eles se desenvolvam. E nem sempre o profissional que a gente escolhe para se desenvolver tem essa consciência. Às vezes, o RH escolhe justamente o profissional que precisa se desenvolver porque ele não tomou a iniciativa de se desenvolver e ficou para trás. Você já recebeu algum cliente, algum mentee que é resistente ou que não entendeu a necessidade do desenvolvimento ou não foi bem brifado? Você já teve experiência desse tipo? Não precisa nem falar, né? Muito. Quando a Elaine estava falando sobre a mudança, eu me lembrei que alguns anos atrás, né, a gente teve, 2003, se eu não me engano, lá atrás, quando a gente começou e trouxe o processo para o Brasil, tinha muita situação de não saber o que era o processo de coaching, e as pessoas vinham como punição. Caramba! Tá me mandando fazer coaching porque eu estou precisando melhorar, enfim. Estou de recuperação. Pois é. E o interessante é que eu vi isso acontecer depois, anos mais tarde, mesmo quando o coaching já estava popularizado. Caramba. Uma coisa importante na vida da gente, seja qualquer um de nós, é que você talvez viva um momento lagosta. Alguém já viveu? Explica para mim, vamos ver. Dizem por aí, né, a lagosta é gostosa, já comeram lagosta? Eu só comi uma vez na minha vida, eu estou doido para comer de novo, porque era caro para dedéu. Né? Mas o fato é de que chega um momento em que o exoesqueleto, né, aquela parte dura dele, ela deixa de se desenvolver, mas internamente ele continua desenvolvendo. Sim. Aí cria um incômodo. Ele precisa sair, porque aquele ambiente onde ele está já não o contém mais. Muitas vezes a organização olha para alguém e diz assim, tem potencial, mas precisa sair desse esqueleto que está te aprisionando. Outras vezes somos nós. Ao longo de anos, eu fui conselheiro em algumas instituições. Eu diria que para vocês, de instituições com mais ou menos 70, 80 pessoas a 400, em que eu estive no conselho, tinham 3 perguntas básicas que apareceram, e aí não importava a idade. Tinha gente, como a Elaine comentou, né, 70, 10 anos mais velho que eu, tinha gente com 30, 40, enfim, das diferentes idades. 3 perguntas apareciam. A primeira delas é a minha escolha profissional. Alguém aqui, por exemplo, estudou para uma área e acabou migrando para outra? Super comum, né? Acontecer. Outro questionamento é relacionamento pessoal. A pessoa com quem eu casei. Puxa. Eu quero continuar com essa pessoa, eu quero envelhecer com ela. Puxa. E a terceira eram as crenças mais profundas, geralmente ligadas à fé. Porque quando uma pessoa nasce numa determinada família que tem uma religião clara, definida e é praticante, a tendência é que ela assuma aquela religião. Mas ela cresce. E às vezes ela questiona. Então, essas 3 questões apareciam. E na maioria das vezes eu estava fazendo um trabalho
ou de mentoria, ou de aconselhamento, ou de coaching, contratado pela empresa. Então. Mas no meio da conversa a pessoa trazia isso, depois que ela saía da desconfiança e se sentia à vontade para compartilhar. Porque ela se torna, naquele momento, a pessoa mais importante, o centro de toda a situação. Quando a confiança era ali estabelecida, e às vezes levava 2 sessões para que a pessoa pudesse, ou 3, às vezes até mais, para que ela pudesse realmente se sentir à vontade para falar, não pensando que o que ia acontecer ali ia ser compartilhado com alguém dentro da empresa, quando ela se sentia realmente à vontade, ela se abria. Uma coisa curiosa que aconteceu muitas vezes, uma sessão, geralmente 1 hora, 1 hora e meia, 40 minutos depois eu fazia um debriefing. Eu voltava com toda a história que a pessoa tinha me dito e dizia, me dá licença, deixa eu ver se eu entendi. E aí eu fazia todo, não é, um revival, né, relembrando tudo que ela tinha dito. E muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, não, a pessoa olhou para mim e disse assim, mas como é que você sabe disso? Eu falei, mas você... Como assim? Ela pode me falar. Como é que eu vou saber? A pessoa está tão envolvida emocionalmente que ela não percebe. Caramba. Você consegue, na verdade, naquele momento, abrir o coração. E o coração é solo sagrado. Parem para pensar em vocês. A gente não guarda no coração pessoas que são importantes para a gente? Coisas que são realmente valiosas? Então, não é para qualquer um que eu abro o coração. E para abrir precisa de confiança. Quando a confiança estava estabelecida, a pessoa abria sem perceber. O fato aqui é de que quando a gente olha para o ser humano, como diz um poeta, gente, é diferente. Então, eu pude, na verdade, até talvez compreender de uma forma muito mais técnica, quando, em 2014, eu comecei a treinar as pessoas para aplicar o DISC. A gente começou lá fora, né? E estava fazendo aqui, aí começou a ganhar corpo e tal. E aí eu comecei a perceber e a cruzar alguns dados e algumas informações. Se a gente parar para pensar, Elaine tem 2 crianças, né? São iguais? Não. Quem tem filhos aqui, ou irmãos, sabe disso. Mesmo cuidado, mesmos pais, mesma alimentação, mesma educação. Mundos totalmente diferentes. Então, você tem sentado na sua frente alguém que tem uma história totalmente diferente da sua. Às vezes reativo, às vezes desconfiado. Às vezes acreditando que o coaching, que aquela oportunidade de mentoria, não é uma oportunidade de melhorar. Às vezes é porque ela foi vista como alguém que não está performando. A verdade é que o nosso desafio é ajudar as pessoas a conseguirem atingir o seu melhor potencial. E quando é que a gente faz isso? Quando de verdade você está ali com a intenção correta, porque a intenção é de cérebro para cérebro, a pessoa consegue perceber, ela consegue sentir. Não adianta eu dizer para alguém, confie em mim. Ela precisa perceber isso. E a sua intenção, não é que é traduzida, é de neurônio para neurônio. Alguns anos atrás acreditavam que você tinha um neurônio espelho, hoje a gente sabe que são vários. Não é? É aquele momento em que o cérebro e o coração, que tem neurônios, né, fala com o outro coração. Sabe que é uma coisa legal? Alguém aqui sabe dizer por que quando as pessoas elas estão nervosas, mesmo estando pertinho, elas gritam? O uso da força, imagino, né? Alguém tem algum outro papel? Ou uma outra sugestão? Vou dar um contraponto. Por que quando está perto, não é, grita, e quando está longe, não importa a distância, mesmo o telefone, muitas vezes sussurra? Boa pergunta. Perguntei primeiro. Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas elas estão fisicamente próximas, mas o coração está longe. E, às vezes, elas estão fisicamente longe, mas o coração está perto. Então, veja como é importante você entender que o outro, o que às vezes ele precisa, é algo que eu aprendi numa sessão, não é alguém que diga para ele o que ele tem que fazer. É alguém que ouça. Caramba. Mas não é alguém que ouça mecanicamente, é alguém que ouça com o coração. Mas, então, João, Pois não. Eu vou te interromper porque essa parte é importante. E vou usar o meu chapéu agora de head de recursos humanos. Eu passo um profissional para você fazer o processo de mentoria
e durante o processo de mentoria, durante o briefing ali, eu como recursos humanos falo, esse profissional ele precisa desenvolver a habilidade XYZ porque está criando problema. Durante o processo de mentoria, você descobre que por trás disso tem uma outra competência, uma outra fragilidade desse profissional que é muito mais relevante. Você muda o contexto, você consegue corrigir rotas, ou você tem que ficar preso ali no comecinho, porque o que você está me trazendo aqui é muito relevante. Às vezes a pessoa que até foi buscar a mentoria, foi buscar por uma razão, e no meio do projeto acaba descobrindo outras coisas. Você tem essa flexibilidade ou não? Eu acho que tem que ter, porque o caminho é como a água do rio, eu vou para onde ela me leva. Essa sessão que eu fiz, nós estávamos numa classe, eu estava, por alguns anos, não é, eu formei coaches, e a gente estava numa classe, na minha classe, no final de cada aula, eu mostrava uma sessão na íntegra, então todo mundo tinha que anotar tudo o que acontecia entre mim e um voluntário. Bom, eu estou lá, na frente, tinha 70 pessoas na classe, estou no meio da sessão, fizemos a sessão, ao final, a pessoa foi entrevistada. Eles entrevistavam a mim, faziam colocações, entrevistaram a pessoa. E ela disse assim, alguns anos atrás, meu filhinho de 3 anos morreu. Caramba! Pessoas vinham até mim e diziam, foi a vontade de Deus, era um anjinho, coisa do gênero. Ela disse assim, eu estava tão sem forças que eu não conseguia responder. Eu só conseguia chorar. Caramba. Hoje, eu descobri que naquela época, o que eu precisava não era alguém que falasse, que tentasse me consolar. O que eu precisava naquela época era alguém que me ouvisse, calado. Caramba. Então, o grande desafio do processo de mentoria, de coaching, de aconselhamento é entender que do outro lado da mesa tem um ser humano que se descobre ao longo do processo. Eu tive executivos que a empresa contratou e ele tinha um plano no início do bate-papo. Ele era o presidente, o gerente geral da empresa. Ao longo do processo, mudou totalmente aquilo que ele trazia e que ele achava que era um projeto de anos. Então, é uma descoberta, é uma transformação. Muitas vezes, a gente começa com um objetivo e, ao longo do tempo, você tem que fazer algumas adaptações. Se eu sou contratado para extrair o melhor, a melhor performance que aquela pessoa pode oferecer, esse é o meu objetivo fim. Mas eu não posso ser rígido. É aqui que os ajustes vão acontecendo na medida em que a pessoa se sente à vontade para falar. Muitas vezes, como você acabou de dizer, ela está com um problema, mas o problema não está ali. O problema está lá, em algum outro lugar. E aí há uma coisa importante, né? A Elaine, por exemplo, é psicóloga. O psicólogo tem uma habilidade para poder, não é, usando de todo o seu expertise, lidar com uma situação emocional desafiadora. Muitas vezes, o que se vê no mercado são pessoas que são coaches ou mentores, mas que não têm esse perfil. Eles não são psicólogos, eles são de outras áreas. Eu sou de outra área. Sempre que eu começava um processo, eu dizia assim, eu aceito, mas eu tenho que fazer uma primeira entrevista. Eu preciso conhecer e saber se realmente eu posso ajudar, porque pode ser que eu não possa ajudar. Na medida que eu achava que eu podia ajudar, e no meio do caminho eu percebia que existe uma necessidade emocional muito forte, e era muito claro, aqui eu não vou poder contribuir. Aqui você precisa de um profissional da área, que vai poder te conduzir melhor. Houve um caso, muitos anos atrás, que eu falei, a pessoa procurou um psicólogo, e aí ele pentelhou o psicólogo, até que o psicólogo ligou para mim, e disse assim, João, fulano de tal, não é, o meu cliente tal, que diz que está fazendo um processo de coaching com você, quer que a gente trabalhe em conjunto, ou seja, ele vai fazer lá a terapia, mas ele quer continuar o coaching com você. Você vê algum problema? Porque está aqui na minha frente, ele já pegou no meu pé várias vezes. Eu falei, não, você vê? Não, então, cada um no seu quadrado. Que legal, que legal. Excelente. Eu até, assim, por favor. Vocês concluíram nesse aspecto, Alisson, quando você fala olha, a gente pode mudar, pela experiência que, assim, a gente já, assim, o João,
né, o João, com a experiência dele de décadas aí, foi meu professor. Não, o pessoal vai pensar que sou velho. Não é nesse sentido. Obrigado. Mas, compartilhando a experiência, assim, que eu tenho visto, e aí, aproveitando que o público é de RH, os processos internos, eles precisam ser desburocratizados. Então, assim, o RH precisa entender que ele é um patrocinador, mas que o cliente principal dentro do processo é o mentee. Então, quando o RH, às vezes, ele não é tão maduro, ele vem com tantas regras para o processo que ele atrapalha o processo. Então, tem empresas que nos contratam e dá liberdade para a gente definir. A gente conhece ali os profissionais, a gente oferece mais de um profissional para ele escolher por quem ele quer ser atendido, porque não significa que, às vezes, ele não quer. Olha, se você está todo o tempo aqui com o meu diretor, não quero ser atendido por você, ele não vai falar isso, mas às vezes ele passa por isso. E a confiança que o João trouxe é a base para que tudo funcione. A pessoa traz questões muito delicadas. Então, às vezes, o RH, ele quer relatório. Eu falo, gente, nós não vamos dar relatório de sessão. Então, a gente vai passar o quê? Informações básicas do alinhamento geral. Agora, se precisar mudar a rota, a gente precisa realinhar. E já teve inúmeras situações que eu falei assim, gente, a gente vai ter que realinhar a rota, porque o processo aqui é diferente. Já tive diretores que falou para mim só, não quero avaliação dos stakeholders. Eu já passei por isso, então se o processo for assim, eu não vou passar. Ele tinha acabado de ser convidado para ser CEO, ele era de uma diretoria comercial, ele falou, eu não quero processo, eu quero pensar nos meus 3 anos para frente, então você consegue me atender para eu pensar nos meus 3 anos para frente, que eu vou me preparar para formar um time robusto e para o meu ano sabático, você consegue me atender para a gente se preparar para isso? Falei, sim, a sua empresa te dá liberdade para isso. Então, assim, tem empresa que o RH é mais maduro, então ele sabe que, assim, a mentoria vai para aqueles profissionais que já são bons e a gente quer torná-los ainda melhores. E aí ele dá essa liberdade, essa autonomia, e lógico que a gente tem uma relação de confiança com a empresa e sabe que a gente não vai fazer bobagem, entregas, né, irresponsáveis que não tragam nenhuma contribuição. Mas essa maturidade do RH, que entende até onde ele pode interferir, faz muita diferença para que os processos sejam realmente um bom investimento. Agora, aproveitando você mais um pouquinho, Elaine, o João comentou dessa habilidade que o psicólogo tem por ter ter uma formação já mais robusta, enfim, mas não pelo fato de você ser psicóloga. Quando a gente vai para um programa de mentoria, geralmente se segue um programa que está lá escrito, na primeira reunião faça isso, na segunda faça aquilo. Você costuma ficar presa nisso ou você fala, não, na primeira a gente vai fazer aqui o negócio só para quebrar o gelo e tal, e depois é a conversa aberta. Como é que você segue essa construção para identificar se a competência a ser desenvolvida e o caminho para esse desenvolvimento? É mais by the book ou mais liberdade total? Nenhum mentor experiente é rígido, porque quem dá o tom na condução é o mentee, é ele que traz a necessidade, a gente tem um escopo, então a gente precisa entender ali, já existe assessment feito, a pessoa, qual é o nível de autoconhecimento, qual é o nível de discernimento que ela tem em relação ao estado atual. Então a gente vai trabalhar ali nas primeiras sessões, nas primeiras reuniões, algo para entender o nível de maturidade e consciência daquele profissional. A partir daí, quais são as intenções da organização para com esse profissional e deste profissional com a vida dele, que inclui aquela organização. E aí se estabelece um plano, e esse plano é uma construção do mentee, que depois vai discutir com a gente quais são as estratégias a serem implementadas, que é o quê? Mas como que eu vou colocar isso na minha vida real? E experimentar, e alinhar a rota, e reconstruir tudo o que for necessário ao longo do caminho. Então, nenhum mentor experiente, ele vai ser rígido num processo. Ele precisa conduzir para que o processo seja realmente produtivo, e que você tem uma responsabilidade de fazer uma entrega, investimento de tempo, de dinheiro, né, de energia, então você precisa ser responsável.
Então, assim, jamais uma rigidez cabe num processo de mentoria. E ter o aspecto da formação ajuda, porque às vezes o que a gente olha, qual que é a estrutura daquele indivíduo. A gente precisa levar isso em consideração, para não ficar no raso. Então, eu posso fazer uma faculdade de física, me inscrever em alguns projetos, mas eu nunca vou ser Nobel em física, nunca vou para a NASA trabalhar, tal, porque não está dentro da minha estrutura. Por mais que eu queira me desenvolver naquelas competências, aquilo não vai ser o melhor de mim, entende? Então, assim, a gente precisa ter consciência, discernimento e maturidade para identificar a estrutura que essa pessoa traz e de onde nós estamos partindo. E a gente precisa saber conversar com ela sobre isso. Porque tem gente que vai falar assim, olha, eu quero ser um astronauta, mas assim, a gente não está, né, com essa condição e essa estrutura. Então, você precisa trazer mais para a consciência, tá? E tem pessoas que já vieram para processos de mentoria passando por momentos de luto de transições de vida, de perdas muito significativas, de rompimento de relacionamento, e aí esse repertório que a psicologia me oferece me ajuda a identificar a robustez desse indivíduo, que é o que a gente chama, né, das competências de vida e dos recursos que ele tem, se ele consegue atravessar esse processo junto com a mentoria, ou se ele vai ter que fazer um processo separado. Então, tem gente que tem muita garra, que consegue tracionar mesmo em momentos de dores, vivendo e respeitando as suas dores, e consegue avançar mesmo assim. Então, nós temos o privilégio de ter esse repertório e conseguir identificar isso. E ser responsável para, como o João falou, não, isso aqui você vai tratar em terapia, e se você não for para terapia, eu não vou te atender. Que legal. Então, às vezes, isso é muito importante. Você me fez pensar... pode falar, João, por favor. Só para complementar, acho que é legal pensar sobre essa ótica, porque assim, eu particularmente, não os cursos todos que eu fiz aqui no Brasil e fora estão caminhando para behavior, o comportamento propriamente dito. Pelo menos 30% das pessoas nas classes que a gente tinha, como essa classe do final de semana, estou indo para Goiânia amanhã, 30% eram psicólogos. 30%, no mínimo, eram psicólogos sentados ali para discutir, contribuir e tudo mais. E uma coisa importante, existem habilidades e competências que você desenvolve para poder implementar um processo de coaching, de mentoria ou de aconselhamento, que vão exigir de você algo que talvez os nossos bisavós tinham. Alguém aqui teve um bisavô que não sabia quase nem ler e escrever, mas que era uma pessoa sábia? Pô, caramba. Às vezes Avô. Eles não aprenderam nos livros, eles aprenderam na vida. É. Nós, particularmente, as últimas gerações, as gerações, vamos dizer aí, dos últimos 70 anos, tiveram a oportunidade de ir a uma faculdade, de ler livros, de aprimorar a técnica. Quando a gente pensa para aqueles que estão nos ouvindo aqui, que querem se aventurar nessa seara, que é daqui a algum tempo, se tornar um coach, um mentor ou um conselheiro, enfim, veja, você não precisa necessariamente ser psicólogo, mas você precisa se preparar. É verdade. Isso se torna importante. E uma coisa importante também, quando a gente fala de estrutura, é claro que existe uma estrutura básica. A estrutura básica, primeiro, é a anamnese. Você não consegue resolver um problema que você não entende. A segunda, alinhada à empresa, ou à necessidade da pessoa, a definição de objetivos, onde eu quero chegar, o que eu quero que aconteça. A terceira responsabilidade aí do coach ou do mentor são as sessões estruturadas. Você tem que ter anotações, você tem que ter uma frequência definida, você precisa ter objetivos para aquilo e é preciso sair com um plano de ação, senão vira bate-papo. Um quarto ponto é o feedback baseado em evidência. Muitas vezes, existem instrumentos comportamentais que precisam e devem ser utilizados porque eles te dão medida. Há um conceito em execução que diz, o que não dá para medir, não dá para melhorar. Então, métricas são importantes. E, dentro desse processo, o último,
é avaliação de resultado. É o final de um processo, né, de 10 sessões ou de mais sessões, enfim, onde eu estava, onde eu estou. Então, quando você olha, isso é o caso de uma estrutura. Anamnese, definição, sessão estruturada, a situação do feedback e avaliação de resultado. No entanto, isso é apenas o esqueleto. O músculo e a gordura, como a Elaine acabou de comentar, a gente vai colocando na medida da necessidade, da realidade do momento. Bacana. Então tem um esqueleto óbvio que ele vai guiar o trabalho, mas a experiência, a vivência do mentor faz toda a diferença. Isso por óbvio. Mas assim, eu já estou preocupado com o horário, porque eu quero deixar tempo para as perguntas, mas eu quero puxar só mais um assunto, rapidinho. A gente foca muito nos programas de mentoria, de coaching, enfim, para profissionais, porque é o público que geralmente está envolvido com esse tipo de demanda. Mas a gente, né, ou convive com jovens, muito jovens no trabalho, ou tem na família, ou conhece pessoas próximas de nós, e acho que não é só na minha bolha, né, os jovens estão com uma dificuldade muito maior de relacionamento, de adaptação hoje em dia do que, pelo menos eu imagino que foi no passado. Eu estou enxergando, provavelmente enviesado, mas onde eu quero chegar? O processo de mentoria talvez ajude nessa formação lá na base, né? Se eu construo o prédio com os pilares da base tortos, ele lá em cima ele vai sofrer o impacto disso. Não seria interessante ter um programa de mentoria específico para jovens que estão ainda em formação antes de irem para o mercado de trabalho? Perguntando para o João, mas também para a Elaine, né? Vocês conhecem algum programa que trabalhe essa galera que vai para o mercado de trabalho ainda? Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, a gente trouxe até no Brasil, chamava Junior Achievement. Esse foi um programa, não é? Estou vendo a Nádia aí, conhece o programa, que era implementado com jovens, não é? Eu tive a satisfação de trabalhar parcialmente com Junior Achievement e também com 7 hábitos para adolescentes. Né? Buscando justamente criar o caminho de desenvolvimento, porque quando a gente ensina a criança, né? Quem tem filho aqui sabe, né? Há uma máxima, se eu não me engano, deve estar lá no Velho Testamento, né? Coloca a criança no caminho que ela deve andar e até a idade adulta ela não se desvia. Muito daquilo que nós somos foram plantados lá atrás. É isso aí. Então, uma boa orientação, né? Um bom esclarecimento, uma boa audição, entender que diferentes gerações têm diferentes desafios. Às vezes a gente tem realmente essa impressão que você comentou, né? Eu tenho ouvido de muita gente, de várias empresas, né, de muitos RHs, mas também de gestores de forma geral, que a geração Z é terrível. Tem sido um desafio trabalhar com eles. Só na França. É o que eu digo a eles, né? Japão e França, aqui no Brasil não, você não está falando daqui. Né? Então, precisamos investir no desenvolvimento da nossa juventude? Sim. Todos nós já fomos jovens. Tínhamos sonhos, às vezes éramos, às vezes até um pouquinho abusados, né? A gente quebrou cabeça, e hoje a gente é o que é, baseado no que viveu lá atrás. Quem sabe, né, se um programa como o Junior Achievement, ou a aplicação dos 7 hábitos, não é, para adolescentes, que inclusive é patrocinado em algumas escolas no país já há alguns anos, são algumas das possíveis soluções que podem nos ajudar. E nós, que talvez não tenhamos o acesso a esses tipos de programa, nós também podemos. Eu acho que é a mentalidade aberta. Eu estava com o Lucas, o meu do meio, hoje ele tem 30, na época ele devia ter 20 e poucos anos, na sala assistindo uma TV. Eu estava com o celular na mão, mexendo no aplicativo, e o bicho estava me dando um banho. Falei, ô porcaria. Ele olhou para mim e disse assim, pai, deixa eu ver. Falei assim, então, pensei comigo, vai passar raiva também. Ele mexeu um pouquinho e me devolveu. Eu falei, tá vendo? Não é só comigo. Ele falou, não, tá feito. Eu falei, tá feito o quê? Eu falei, já fiz. Falei. Aí eu olhei e falei, ai. Coisa importante. A gente quer ensinar, mas a gente tem que estar aberto a aprender. E as gerações, elas oferecem as relações de troca. Né? É de cima para baixo, mas pode ser de baixo para cima, pode ser para os lados. Então, se nós, que temos um pouquinho mais de experiência, né, estivermos abertos e estivermos dispostos de verdade, não a só falar, mas, inclusive, e principalmente, a escutar, vai aqui uma sugestão. Eu fui assessor de um general americano, ele me deu a melhor definição de humildade que eu já ouvi na minha vida.
Ele disse assim, João, um ser humilde é um ser ensinável. O cara era general, quando ele morreu, só tinha outros 2 com a mesma patente que ele tinha. Eu não lembro de nenhuma reunião que, formal ou informal, ele tenha aberto, como você e a Nádia fizeram, mas ele era sempre o primeiro a ouvir, o último a falar. Uau. Quando ele morreu, eu fiz um paralelo. Eu disse assim, nossa, o Maquin tinha um B-52 à disposição 24 horas por dia. O bicho era general, ele nunca se impôs. E ele estava sempre pronto para aprender. Pensei, ele personificava a definição de humildade que ele me ensinou. Aí a pergunta para cada um de nós. Quão humilde nós somos? Principalmente com pessoas que a gente acredita que não tem muito para oferecer. Que legal. Mas elas têm. Eita, nós. Aí, tá vendo? Tem que falar para as pessoas virem na live da BRH, tem que falar. Jovens, antes de eu ir para o encerramento com eles e pedir as palavras finais, eu quero abrir para as perguntas e, por favor, quero ouvir a participação. Alguém quer começar? Acho que a gente tem umas perguntas no chat ali, viu? Opa, eu não vi. Oh, mediador porcaria esse. Deixa eu ver. Peraí. Me ajuda aqui, vamos ver. Em que momento... Aqui. Isso. Poliana, vamos lá. Em que momento investir na mentoria quando você está migrando de CLT para consultoria? Opa! Vou botar a Vanessa para responder. Não, tô brincando, Vanessa. Quem responde é essa? Elaine? Pode ser. Vamos lá. Em que momento investir na mentoria quando você está migrando de CLT para consultoria? É o momento que a sua visão de estar em outro lugar chegou. Né? Então, assim, começou a se enxergar em outro lugar, preparar a transição. Então, não significa que passar pela mentoria vai te tirar do CLT hoje, mas algumas preparações para que seja uma transição saudável, madura, responsável, você vai se sentir muito mais apoiada se você estiver num processo de mentoria. Então, o primeiro momento é quando eu tive essa visão de que no futuro eu estarei em outro lugar. Então, preciso amadurecer isso, né? E estruturar isso, de preferência com o apoio de alguém. E com consciência de que fazer a mentoria não é ir ouvir uma afirmação do que eu quero ouvir. É jamais. Buscar uma resposta, seja que você quer ou não, né? Isso é importante. Às vezes a pessoa desiste. Pois é. Né? Muda a rota, reajusta. E assim, olha, a gente constrói um plano. Assim, a gente sempre é parte de um plano. E a gente vai para a vida real, a gente vai implementar, vai experimentar, e as respostas, elas virão. Né? Às vezes compatíveis com as nossas expectativas, às vezes não. Então, por isso que o processo ele precisa ser bem estruturado, maduro e responsável. Né? Então, tem muitas pessoas que... Eu tive um executivo que foi abordado em São Paulo, ele foi para uma formação de coaching, e num programa com um americano super conhecido e tal, referência, e aí lá o povo queria seduzir ele para virar coach. Uau. Aí eu falei, você sabe que quantos desses profissionais que estão te seduzindo, te incentivando a se tornar um coach, você sabe quantos deles tentaram estar na tua posição e não alcançaram? Entende? Então, assim, no mínimo 5 daqueles que estavam conversando com ele. Eu falei, então, se você é inteligente, analisa, constrói e seja responsável com tudo que você já alcançou, né? E depois a gente volta a conversar. Então, às vezes, a gente olha, né, a distância, e quando você se aproxima, coloca uma lupa, daí você pode falar, bom, deixa eu reajustar a rota aqui, a mentoria serve para isso também. Que legal, obrigado, Helene, pela resposta. Vanessa está de mão levantada, Vanessa, quer comentar? Só um complemento, assim, que às vezes a gente olha para a mentoria e a gente acha que a gente vai ter resposta, né? E a minha experiência foi que eu fui perguntada com a pergunta certa, então me fizeram a pergunta certa, eu acho que isso faz toda a diferença, e com base nas minhas respostas, a frase que o João falou num contexto foi, no final de 2 sessões, né, então no final de cada uma das 2 sessões, teve uma organização das minhas falas, então eu meio que me escutei,
Então, isso me trouxe uma organização muito importante para que eu tomasse as decisões. Eu acho que aí entra muito o nosso papel também, quando a gente está na posição de aluno, de ser direcionado por alguém, de também entender que nós temos a nossa responsabilidade. Não vai ser o João, não vai ser a Elaine, não vai ser a Sônia, não vai ser a Nádia, vai ser nós. Então, é olhar para dentro do eu e entender isso. E aí o João falou também uma coisa que me marcou muito, foi a confiança, né? Poxa. Eu me lembro de uma frase que a Sônia falou para mim nos primeiros 10 minutos, assim: se o dinheiro não fosse o problema, onde você estaria? Pronto, desmontou. Aí foi uma flecha direto para o coração. Então, assim, ali eu quebrei todas as barreiras que eu pudesse ter e a coisa desenrolou de uma maneira muito interessante. Que legal. É bom ouvir isso, Vanessa. Dá um calorzinho no coração. Olha aí que legal. Muito bom mesmo. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu não consegui levantar a mão. Não, fique em paz. Já deu tempo. Na verdade, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Vi ali a frase da Nádia, ela sempre fala, e realmente é um presente, uma mentoria. E muitos que fizeram, não sei quantos fizeram, mas estou falando de mim, nunca teria condições de ter feito uma mentoria na qualidade que eu tive. Inclusive, eu quero até saber quantas sessões a gente vai ter direito dessa vez. Aí, ó. A gente pode ser mentira aí da mesma pessoa. Tá querendo sequência. Não, legal. Mas assim, um presente muito precioso. Obrigada. Muito bom. Bom saber disso, Cris. Vamos discutir isso, né, Nádia? Vamos ter que discutir isso depois. Olha aí. Vamos ver o que é possível. Mas, assim, ó, uma coisa eu já posso adiantar. O programa de mentoria não nasceu para fazer propaganda da BRH. Ele nasceu para contribuir. E a gente só consegue fazer isso porque tem voluntários de altíssimo nível em parceria com a gente. Então, é óbvio que a gente gostaria de dar as 10 sessões para todo mundo, mas a gente tem limitações. Seria um sonho. Mas, enfim, quem sabe? Por enquanto a gente começa, depois a gente melhora. Não é assim? Mais alguma questão, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se não, vamos para os arremates. Vamos lá. João Palmeira, feche para nós, por favor. Dá sua mensagem final. Conversa com a gente. Tá bom. Então, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade. Sempre bom estar aqui entre amigos, não é? Ouvir e compartilhar. Para mim é sempre uma alegria. Estou à disposição. Se precisarem, se eu puder ajudar de alguma maneira, sempre contem comigo, só não contem com dinheiro. O resto, isso a gente ganha depois. Estarei à disposição. Eu acho que uma coisa legal para a gente pensar é qual foi a última vez que você fez uma reunião com você mesmo? Boa. Minha sugestão, de vez em quando, vá para aquele lugar em que você pode estar você e você. Mesmo porque, se você... Acho que ele travou. Foi ele? Foi ele. Enfim, daqui a pouco ele volta. É para pensar aí no lugar onde você vai fazer a reunião. Então, exatamente. Enfim, enquanto ele não volta, Elaine, se quiser fazer seu fechamento, agradeço. Tá bom. Então, mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui esse tempo com a gente. Me sinto muito feliz mesmo e honrada. Trabalho com desenvolvimento humano há mais de 20 anos e sou muito feliz com essa escolha. E uma pergunta que eu costumo fazer é se as escolhas que nós estamos fazendo são nossas mesmas, ou se são de outros, porque quando a gente não tem clareza, né, não tem essa intenção estratégica da nossa vida bem construída, a gente está respondendo à escolha que outros fizeram, e não escolhas congruentes com aquilo que nós queremos construir. Né? Então, se a gente ainda não tem essa clareza, que a gente busque, talvez seja nesse bate-papo consigo mesmo que o João traz, né, como sugestão, para que você construa o seu plano
e que você faça parte de escolhas congruentes, né? Que a gente possa revisitar isso com uma frequência muito importante. Porque quando a gente não está escolhendo, a gente só está respondendo à escolha de outras pessoas. Ou do ambiente, né, que nos direciona para onde o vento vai. Se o vento está Exatamente. correndo para lá, a gente está correndo na direção que o vento está tocando, não tem controle de nada. Muito bom isso mesmo. E assim, só mais uma coisa que, vontade. se vocês me permitem, a Vanessa trouxe a pergunta que a Sônia fez, a gente faz isso como um exercício de saúde mental, quando a gente fala, se não tivesse ninguém te julgando, se você não tivesse nenhum impacto, né, o que você faria, né, diante da situação que você está vivendo? Onde estaria a sua vontade, né, onde estaria a sua entrega, como estaria a sua vida? Aí depois que você responde essas perguntas, você fala, agora a gente toma a nossa responsabilidade de volta, porque a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né, das responsabilidades que nós assumimos, e isso é sinal de maturidade, é o quão eu sou responsável com as escolhas que eu fiz. E aí eu me projeto para o futuro, para que eu faça escolhas mais congruentes, e volta para a escolha, né, com aquilo que é importante para mim, e que tenha congruência com o meu plano de vida, que envolve, lógico, outras pessoas. Que legal, que legal. Ele voltou, o João voltou. Eu me senti ressuscitado. Olha aí. Essa foi boa. Mas a gente entendeu até uma parte ali, depois travou tudo, não sei o que aconteceu. Também eu. Você estava falando de ir para um cantinho só você mesmo, eu comigo mesmo, tal, e aí eu não sei até onde você foi falando sozinho, porque a gente não te ouviu mais. Depois de 16 anos, uma namoradinha olhou para mim, eu lia de tudo que vocês podem imaginar, de bula de remédio, a revistinha que caía no quintal da minha casa, a gente estava na casa da minha avó, domingo, ia almoçar na casa da avó, eu peguei um montão de revistinha, estava lendo, sentado lá, assistindo o Silvio Santos, esperando o almoço. Ó a cenário, né? Ela olha para mim e diz assim, lá vai você para sua caverna. Eu olhei para ela e falei, quê? Caverna? Passado alguns anos, estou com uma outra namorada, ela olha para mim e usa o mesmo termo. Eu estava fazendo alguma coisa, né, pensando, olhando para nada, enfim, ela diz assim, tá indo para sua caverna? Pensei comigo, as duas se conversaram. Não é possível. Minha sugestão, vá para sua caverna. Marque uma reunião com você. Pode ser na beira do rio, dentro do quarto, na varanda do seu apartamento, mas de vez em quando, fique você consigo mesmo. Faça uma autoavaliação da semana, do mês, olha para aquilo que você conquistou, seja agradecido, olha para aquilo que você quer ainda conquistar, e se for preciso, peça ajuda. Os grandes esportistas, eles têm uma equipe de especialistas por trás. O mentor, por exemplo, o coach, é um especialista que pode te ajudar a extrair o melhor que você tem para oferecer. Que legal. Então, talvez, nessa ida para a caverna, ao sair de lá, você descubra, eu quero que alguém possa me apoiar na minha decisão ou nas minhas questões. O coach, o mentor, está aí para apoiar. Que legal. Sucesso. E é muito produtivo. É muito produtivo. Obrigado, João. Obrigado, Elaine. Nádia, vou deixar você fazer o fecha, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. Sempre me divirto com essas conversas. Mas, Nádia, a bola está contigo para dar boa noite para a turma. Gente, depois dessas fases finais, acho que não tem muito o que falar, né? Eu acho que foi uma noite riquíssima. A Vanessa falou que a própria live foi uma mentoria, né? Dentro da nossa jornada do conhecimento. E nosso papel era esse, era fazer essa provocação, trazer e ofertar a vocês, né? Então, associados 26 tem sessões de mentoria. Esses são alguns dos mentores que a gente tem vários outros, muitas pessoas qualificadas, mas é de ter esse apoio qualificado para clarificar algumas coisas, para poder colocar a gente para pensar, para ajudar a fortalecer algumas decisões que a gente já tem, que às vezes a gente deixou na caverna, né, João, deixou lá no cantinho, a gente fala que deixou na sombra algumas coisas. Então saibam que vocês têm esse serviço pela BRH de forma gratuita, para você ou às vezes para alguém da empresa que precisa, né, quando é uma associada empresa, para né, presentear alguém. Eu digo que a mentoria é um presente, por isso eu fiz a provocação. Eu já fiz 3 mentorias, né, mentorias 3, muitas delas porque eu investi do meu próprio bolso. A pessoa que existe hoje é uma pessoa que evolui a partir das mentorias.
Tenho muitas boas histórias. Me contive aqui para não contar, porque a live não era sobre as minhas experiências, mas mentoria é muito bom. Então, aproveitem essa oportunidade pela BRH, falem com as pessoas que não estavam aqui, né? Às vezes a pessoa não consegue, mas compartilhe isso com outras pessoas que podem ter. Uma boa mentoria, gente, por baixo custa R$1.000 uma sessão, por baixo. E aqui você tem essa sessão de mentoria sem custo, porque as pessoas estão doando um pouco daquilo que elas têm para ajudar vocês a evoluir. Então, compartilhem também. Né? Não guarde o presente só para você, compartilhe com outra pessoa também. Desejo aí a todos uma boa semana. Como eu falei, nos acompanhem, tem muita coisa boa acontecendo. A gente tem vários eventos aí para acontecer, várias coisas para ajudar vocês a seguirem o caminho aí que vocês estão projetando, tá bom? Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo, Cris. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.